A Espanha superou hoje, na quinta-feira, a barreira dos 10 mil mortos. Foram 950 vítimas nas últimas 24 horas, e esse é o novo recorde diário no país. Em todo o mundo, a pandemia já causa escassez de insumos médicos e hospitalares, faltam respiradores, máscaras, e no Brasil essa situação não é diferente. O ministro da Saúde falou a respeito ontem nessa coletiva diária que ele faz para falar sobre os números do coronavírus no país. Vamos dar uma olhada nessa declaração. Há uma falta de equipamento de proteção individual. A China é a principal produtora e o mundo se acostumou a comprar da China porque comprava barato. Hoje os Estados Unidos mandaram 23 aviões cargueiros dos maiores para a China para levar o material para os Estados Unidos, que eles adquiriram. As nossas compras, que nós tínhamos expectativa de concretizá-las para poder fazer o abastecimento, que eu estive aqui ontem, muitas caíram. É sobre essa situação no mundo, inclusive o mundo pós-pandemia de coronavírus, que a gente conversa agora com o sociólogo e escritor Legene Mirhan. Oi, Legene. Oi, Thalita, boa tarde. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Te ouço super bem. Boa tarde, desse isolamento de cá para esse isolamento daí. A maior parte do Oi, espaço é uma biblioteca, né? 8 mil livros, é uma maravilha esse confinamento aqui, viu? Estou lendo quase um livro tem por livro dia. para ler? É isso aí, uma maravilha. Tem o que fazer de monte. Legene, eu queria que você começasse comentando com a gente, então, sobre essa situação da pandemia no mundo. A gente apresentou alguns casos bastante assustadores nesse momento. Da Filipinas, com o presidente falando que pode atirar para matar quem descumprir quarentena. A situação no Equador, em que corpos são encontrados e deixados nas ruas. Então, duas situações realmente terríveis nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre como o mundo está encarando essa pandemia e fazendo, inclusive, uma comparação em relação a como o Brasil encara, com a relação à postura de Jair Bolsonaro frente a essa crise, e o que esperar desse mundo pós-pandemia. Então, obrigado por essas duas questões. Elas são muito importantes nesse momento que nós estamos vivendo, né? A segunda parte da questão que você levanta, eu não tenho dúvida. Nós não seremos os mesmos, nem individualmente, nem o mundo será o mesmo depois dessa pandemia. O problema é chegar no depois. Eu não sou médico, infectologista, não sou economista, mas entendo um pouco de matemática e estatística. Veja uma conta simples comigo. O mundo atingiu hoje 1 milhão de infectados, ou seja, 1 milhão de pessoas que passaram por um teste e deu positivo. Desse 1 milhão constatado que passou no teste, morreram comprovadamente de Covid-19 50 mil. Isso significa 5%. Mas não tem 1 milhão só infectado na Terra. Aí vamos fazer uma conta baixa. Se tiver 1 bilhão de seres humanos infectados, o que não é impossível, morreriam 50 milhões? Então, não quero aqui trazer nenhum pânico para as pessoas, mas, assim, a coisa é muito mais grave do que ainda mesmo nós, que desde o começo apoiamos as medidas dos sanitaristas, né? A revelia desse governo, que não é o meu governo, não é? Mesmo nós ainda não aquilatamos, né? Agora, eu queria levantar para você aqui, que não deu tempo na semana passada. Veja, esse é um governo que não está tomando nenhuma medida a favor dos trabalhadores e está anunciando agora uma nova medida provisória que vai suspender o contrato, você vai ficar 2 meses sem receber nenhum salário, a não ser um seguro-desemprego de R$ 1.800. Mas muita gente ganha muito mais do que 1.800, né? Então, é um governo que só nos dá infortúnios, só nos dá notícias ruins. Aquele pacote de 2 semanas que ninguém viu o dinheiro era uma ficção. Era um pacote de 30 bilhões de dólares, 150 bilhões de reais. Mas é dinheiro velho que já estava no orçamento. O mundo está gastando 5 a 7 trilhões de dólares, né? São 3 PIBs do Brasil. E aqui não se gasta nada. Então,
a ideologia que essa turma comunga, esse Paulo Guedes, por exemplo, perdeu completamente ele já não prestava para nada. Agora, um neoliberal, ele é ultraliberal, ortodoxo, no meio de um mundo onde a ação do Estado é fundamental, esse cara não tem valia para mais nada. E aí tem economistas que eram liberais até semana passada dizendo que tem que imprimir dinheiro, tem que jogar dinheiro de helicóptero, tem que acreditar dinheiro na conta. O cadastro único do Bolsa Família atende 20 milhões de famílias, tem que botar R$600 amanhã na conta de todos eles, e é pouco. Então você vê, os caras, não, vai a partir de 15 de abril e tal. Nós temos que, por exemplo, o governo pode comprar títulos das pessoas, né? E aí ele joga dinheiro no mercado, né? Então, essa é uma alternativa. Ele está anunciando agora uma linha de crédito para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, para o cara tomar emprestado para pagar a folha. Ninguém vai tomar dinheiro emprestado para pagar a folha, porque não sabe se vai poder pagar daqui a 3, 4 meses. Não vai ter condições. O mundo inteiro, Thalita, países capitalistas como a Alemanha e a Inglaterra estão assumindo as folhas de pagamento de todos os trabalhadores. Alguns 80%, outros 100%. Ou seja, o Estado Nacional tem que assumir o comando, né? Mas isso não basta. É preciso um conjunto de outras medidas. Você ficar em casa, mesmo recebendo o seu salário, ou uma parte dele, 70%, 80%, você vai ter dificuldade de arcar com uma série de compromissos, especialmente o pequeno e médio empresário. Aluguel, luz, água, telefone. Hoje ninguém mais vive sem internet, ainda mais confinado, você ficar sem internet. Todas estas contas têm que ser suspensa o pagamento e não o fornecimento de serviço até quando a crise terminar. Se for 2 meses, 3 meses, 4 meses. E quem paga isso? O Estado brasileiro tem que remunerar. Claro que nós não queremos que as companhias de energia elétrica, né, vão à falência. Elas precisam receber. Porque não adianta suspender agora e depois, daqui a 4 meses, eu tenho que pagar 4 contas de uma vez só. Não vai ter família, não vai ter emprego, não vai ter situação suficiente que arque com isso. Mesma coisa os aluguéis, né? Ninguém fala em suspender os aluguéis. Os aluguéis precisam ser suspensos. Ora, mas e aquela velhinha que vive, né, com 1 ou 2 casinhas de aluguel, a única renda que ela tem? O Estado tem que pagar para ela o valor equivalente que ela recebia, até um certo patamar. Ou seja, é dinheiro, dinheiro e dinheiro. E se não tem nas reservas, né, nós temos que tirar da onde esse dinheiro? Nós temos, esse do ponto de vista meu pessoal, não falo aqui em nome de nenhuma corrente, eu estudei bastante, a suspensão do pagamento da dívida. Hoje o Brasil consome 3 bilhões de reais por dia só de juros da dívida. 1 trilhão por ano. Tem que suspender esse pagamento. Não é calote, entenda bem. Nós não estamos dizendo que não pagaremos, nós estamos suspendendo o serviço da dívida, o juro da dívida, que, aliás, é um juro altíssimo. Mesmo tendo baixado para 3,5%, é um juro altíssimo. O país não tem inflação mais, né? E a segunda coisa que já está tramitando no Congresso, é taxar as grandes fortunas. Taxar as grandes fortunas, além de eu achar que é muito difícil juridicamente, suspender a dívida é uma decisão unilateral de qualquer governo. Um prefeito pode fazer, um governador e o presidente da República. Agora, a taxação das grandes fortunas, que renderia 200 bilhões, ou seja, 20% do que eu pago de um ano da dívida, esse governo não vai fazer isso. E se mandar um projeto para o Congresso, não sei se aquele Congresso tem condição de aprovar isso. Então, é uma situação de muita dificuldade. E aí nós vamos ver o aumento do desemprego, não é? Porque você vê o tal do dono do Madeiro lá, aquele que fez a declaração que se morrer 7 mil pessoas não tem problema, ele mandou embora 600 pessoas ontem. E ele é um empresário com centenas de lojas, um empresário... É um grande empresário, um grande empregador. Você imagina se ele está fazendo isso, aquele dono de uma padaria com 7, 8 funcionários, ele não vai conseguir pagar a folha. E também não vai tomar dinheiro emprestado do banco a juros altos. Veja, eu tive a informação que os bancos estão, de fato, emprestando dinheiro, só que agora eles querem garantias fiduciárias, patrimoniais. Então, você... Não basta um avalista, não basta um fiador, não basta o faturamento da sua empresa. Eles querem a sua casa, eles querem os seus carros, eles querem o seu sítio.
Ou seja, vai dar uma quebradeira geral e os bancos vão ficar com a propriedade de pequenos e médios empresários. Então, uma situação muito difícil. Aí eu só estou falando de coisas assim, de dificuldade, etc., mas a grande questão, e eu não tenho claro ainda, é esse mundo vai para que lado, de que lugar, o que vai acontecer depois disso? Não sei assim se você tem alguma questão, algum ouvinte mandou algum questionamento, quanto tempo a gente tem, eu podia entrar um pouco nesse tema. Antes de entrar nesse tema do pós-pandemia, eu queria que você comentasse, professor, um pouco sobre essa questão geopolítica. O que a gente vê hoje é Estados Unidos indo buscar equipamentos hospitalares e cirúrgicos na China. Agora há pouco eu vi uma reportagem, se eu não me engano, do New York Times ou de algum outro jornal americano, de uma denúncia de que a França tinha mandado também um avião para a China, mas os Estados Unidos chegou lá com dinheiro vivo e pagou, e os equipamentos foram para os Estados Unidos e não para a França. Então também tem essa questão de países se ajudando, mas ainda assim o dinheiro falando mais alto. Eu vi essa notícia e até o Brasil está especulando aí a possibilidade, a grande China, que falaram mal da China, criticaram a China, agora a China está salvando o mundo. Só ela é que tem condições de produzir máscaras, equipamentos de luvas e ventiladores suficientes. Você veja, se fosse um governo, não precisa ser revolucionário para fazer o que eu vou propor. Se fosse um governo que pensasse na situação do povo, as montadoras pararam de fabricar carro. Manda elas fabricarem ventiladores. Nos Estados Unidos, a única que está fazendo isso é a Tesla, que é aquela montadora que produz carros elétricos. Tem que fabricar ventiladores, e a China tem, e a China vai exportar, né? Mas já que você falou em geopolítica, eu queria te levantar o seguinte: houve de ontem para hoje algumas movimentações que mostram que, apesar dos Estados Unidos estarem perdendo a liderança e não sairão desta crise da mesma forma como entraram, o mundo será muito mais multipolar do que unipolar como é hoje. Isso é uma das conclusões que eu tenho aqui das 8 que eu alinhavei aqui para discutir com vocês. Não será, mas mesmo assim ele não sai do salto alto. Ele mandou vários navios para aqui, para a região do Caribe, Venezuela, etc. Isso aí é chamada Comando Sul. Os Estados Unidos têm 11 comandos no mundo que cuidam da distribuição das Forças Armadas e das 1000 bases que eles têm no mundo inteiro, 1000 bases militares e 6 frotas navais. Esses 11 comandos, o Comando Sul, né, Almirante Fowler, o nome dele, ele mandou deslocar, claro que sob ordem do Trump, deslocou navios aqui para a região da Venezuela. Está ameaçando atacar a Venezuela com apoio do Brasil. Olha em que ponto nós chegamos. Aumentou as sanções ao Irã, não deixou Cuba receber um navio para fazer tratamento, etc, etc. Ou seja, eles continuam super agressivos. Eles ainda não se deram conta que não dá mais para ser dessa forma. É preciso suspender todas as sanções em todos os lugares do mundo, contra qualquer país. É preciso pensar, isso é uma das outras questões que eu levanto, esse mundo precisa de uma governança global que a ONU não cumpre esse papel. Que entre em ação, Rússia, China, Estados Unidos, Japão, que entre em ação imediatamente quando uma calamidade dessa de proporções mundiais acontecer. Não dá mais para ficar, olha, eu tomo a iniciativa, cada um isoladamente. Então, uma das coisas que eu acho que nós vamos debater é uma nova articulação, uma nova... É um mundo mais multipolar. O papel que a China tem, a Rússia terá, etc., será bastante diferente do que nós estamos vendo nos dias. Direitinho? Tudo direitinho. Voltei aqui com a conexão. Deixa eu fazer uma correção em relação àquela informação que eu dei mais cedo sobre a França disputando equipamentos médicos com os Estados Unidos na China. A denúncia foi feita pelo Guardian, jornal britânico Guardian, então que traz essa informação de que a França foi buscar insumos médicos na China e os Estados Unidos pagaram um valor mais alto e acabaram levando para os Estados Unidos.
Sobre essa questão que você coloca agora, professor, de que o mundo não será mais o mesmo. Conversava agora há pouco com Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, e falávamos sobre perspectivas positivas ao final dessa pandemia do coronavírus, de um mundo talvez mais solidário, com um olhar mais atencioso às pessoas com vulnerabilidades. Você acredita nisso? Então, eu não queria comentar assim a parte comportamental, né? Porque não é o meu forte do sociólogo, mas de qualquer forma, eu acho que vai aumentar a solidariedade, vão aumentar as amizades mais verdadeiras, a interação entre as pessoas, mas esse não é o principal. A grande questão que eu quero colocar para você é do ponto de vista macro, né? Eu estou prevendo, não é, o fortalecimento dos estados nacionais. Esse Estado Nacional, que foi muito enfraquecido desde 1989 com o fortalecimento do neoliberalismo, é uma criação do século XVII, do chamado A Paz de Westfália, 1648, que criou um conceito muito importante em política internacional, que é a soberania nacional. E o fortalecimento do Estado-nação, do Estado Nacional. Então, nunca na história o Estado foi tão importante como está sendo agora. Mais do que nas duas guerras mundiais. Primeira e segunda, os Estados estatizaram empresas, só fabricava tanque e armamentos, praticamente. Agora, a questão é você enfrentar um inimigo que mata e sem você poder dar um tiro nele. Todo o poder bélico dos Estados Unidos, que é o maior da história, nunca se viu tanto poder, não serve para nada. Os soldados espalhados pelo mundo inteiro, 2,5 milhões, não servem para nada. Aliás, um dos 6, os Estados Unidos tem 6 frotas navais. Sempre é um porta-aviões nuclear que comanda e mais 10 navios em torno. 2 dessas 6 frotas navais, uma estão ancoradas na frota do Pacífico, as 2. Uma delas, do porta-aviões Roosevelt, não é? Franklin Roosevelt, está parado porque está todinho contaminado de coronavírus, mais de 400 marinheiros. E eles não sabem o que fazem. Tem 5 mil militares que moram ali dentro e passam meses, eles não precisam parar para reabastecer, porque ele é nuclear. Ora, para que servem esses soldados? Todo o dinheiro, os Estados Unidos gastam por ano 700 bilhões de dólares em orçamento militar. Só para minimizar o sofrimento do povo, eles já investiram 2 trilhões de dólares. Ou seja, as coisas têm que ser repensadas. Então, agora, o Estado Nacional forte cria nacionalismos fortes e pode, se não for controlado, levar a desvios, aparecer líderes autoritários, restrições a liberdades, etc. Eu espero que isso não aconteça. Mas a minha última preocupação, eu sei que o seu tempo é escasso, mas a minha preocupação é o seguinte: a situação econômica, desemprego, vai fazer com que as pessoas, o poder aquisitivo das pessoas diminua. Os preços têm que diminuir, os custos de fabricação têm que diminuir, isso vai alterar as cadeias produtivas, vai alterar as relações de produção, muita coisa vai ser modificada. O Estado vai arrecadar menos impostos, porque as pessoas não podem consumir, não vai ter muitos impostos indiretos ou mesmo diretos, e as empresas não pagariam as suas cotas partes de impostos devidas para o governo. O governo vai vir, seja governo de esquerda ou não, vai aparecer na mesa da discussão o corte generalizado dos salários. No caso do governo federal, é dos servidores, aposentados e pensionistas. A Grécia fez isso e cortou linear 30%. E da iniciativa privada, né? Se os empresários também, a hora que começar a recuperar, não conseguirem pagar aquela massa de salário, vai ter que repactuar. Então, a minha preocupação, é claro que isso não vai acontecer comigo, com você individualmente. Se acontecer, vai acontecer com toda a sociedade. É como na época dos planos cruzados, plano real, não sei o quê. Lembra que cortava 3 zeros, né? Você, então, achava que as coisas ficaram mais baratinhas. Não ficaram, tirou 3 zeros. Agora elas vão ficar mais baratas, porque não há dinheiro e não há poder aquisitivo suficiente para comprá-la. Isso vai criar uma nova relação. Só não acho, e não vou arriscar,
muita gente falando, ó, bem-vindo a revolução, bem-vindo o socialismo. Acho que a revolução e o socialismo não estão no horizonte ainda, não se dá para ver no horizonte. A gente tem que continuar defendendo as ideias socialistas, a igualdade, a distribuição de riqueza, entre o menor e o maior salário num país não pode ser mais de 1 para 20. Hoje é uma barbaridade, chega a 1 para 150. Então, isso tem que ser modificado. Agora, não há ainda correlação de forças para setores de esquerda, progressistas, tomarem a rédea e fazerem esse processo de maneira a construir esse mundo novo. Semana que vem, acho que a gente pode voltar a debater esse assunto, que vai ficar em pauta há muito tempo. Mas com certeza. Obrigado. Professor Legiane Mirham, muito obrigado. O professor participa todas as quartas, excepcionalmente está participando nessa quinta-feira aqui do Bom para Todos. Até a semana que vem. Um beijo, professor.